dar início ao culto ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Peço nesse momento que os amados irmãos se coloquem de pé para nós darmos início a este culto solene no dia do Senhor, dia a qual Ele instituiu para que o seu povo se reunisse, se congregasse, orasse, lesse a sua palavra e Ele fale com o seu povo através da pregação. Vou fazer a leitura da 13ª pergunta do Catecismo Puritano e os irmãos, em uma só voz, lerão a resposta. Nossos primeiros pais continuaram no estado em que foram criados? Nossos primeiros pais receberam a liberdade na própria vontade, caíram do estado em que foram criados, ao pecarem contra Deus, comendo o fruto proibido. Baixemos nossas cabeças nesse momento e nos acheguemos a Deus, confessando os nossos pecados e clamando a Ele pelo seu perdão. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Pai de toda a eternidade, a qual sempre existiu e não necessita de nada para existir. Louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque Tu és o único Senhor e Deus. Pai amado, Deus santíssimo, nos achegamos a Ti nesse momento cabisbaixos, confessando os nossos pecados, confessando as nossas falhas, nossas fraquezas, porque somos pecadores, porque temos pecado contra Ti, contra a Tua lei, contra os Teus mandamentos. Muitas vezes, seguindo os desejos do nosso coração, nós vacilamos e andamos trôpegos. Mas, Pai, Te clamamos e Te pedimos que Tu venha sustentar os nossos passos na vereda da Tua justiça, que Tu venha, ó Pai, firmar o nosso coração na Tua palavra, que dia após dia o Teu Santo Espírito nos ajude a mortificar o pecado que há dentro de nós, que possamos, Senhor, ser santificados por Ti, pela Tua palavra, em oração, e possamos, Senhor, sempre se aproximar a Ti, em espírito e em verdade. Deus amado, Deus santíssimo, olha para as nossas fraquezas e nos fortalece, Senhor, em tudo aquilo que nós somos limitados, para que dia após dia venhamos refletir a imagem do Teu Filho amado Jesus Cristo. Deus amado, Deus supremo, que essa noite a Tua palavra venha nos alimentar e que nós possamos alçar as nossas vozes a Ti, através dos cânticos, através da oração, através da leitura da Tua palavra, e que sempre possamos nos colocar numa posição de submissão, sempre nos colocando, sempre numa posição de servos, diante de Ti, e totalmente dependentes da Tua graça, do Teu amor e da Tua misericórdia, e que essa noite possamos ser alimentados. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós Te pedimos para todos sempre. Amém. Ainda de pé, vamos fazer o recitativo que se encontra impresso no folheto, Romanos 8, versículo 28. À medida que eu for lendo, os irmãos vão repetindo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Poder sentar, irmãos. Chamo nesse momento à frente o irmão Nelson para nós entoarmos o Salmo de número 11. Boa noite, amada igreja. Vamos louvar o nosso Deus com o Salmo de número 11.
Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer qual ave foge ao monte seu? Assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, tem já pronto o arco à mão, para as ocultas disparar nos justos de coração. Quando a destruição fundamentos já não são, que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seu. Seus olhos sondam com atenção os filhos dos homens vê, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau. E aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará fogo, enxofre sobre os maus, e vento abrasado será a taça que lhes dará. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, Ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Amém. Peço à amada igreja que se coloque de pé e abramos a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 27. Não está impresso no folheto. Deuteronômio 27. Versão que utilizaremos, Almeida Revista Atualizada. Deuteronômio, capítulo 27. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos versículos pares. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, terra que emana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. Também sacrificarás ofertas pacíficas. Ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Falou mais Moisés,
juntamente com os sacerdotes levitas, a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e lhes cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: Passado o Jordão, estarão sobre o monte de Gerizim, para abençoarem o povo. Este Simeão, Levi, Judá, Issacar, José, Benjamim. e estes, para amaldiçoar, estarão sobre o monte Ebal: Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. Os levitas testificarão todo o povo de Israel em alta voz, dirão: Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá: Amém. maldito aquele que desprezar o seu pai ou sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanaria o leitor de seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se ajuntar com o animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha do seu pai ou da filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que feriu seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confiar as palavras dessa lei, não as cumprir, e todo o povo dirá amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Poder sentar, irmãos. Vamos, nesse momento, mais uma vez, entoarmos um hino ao nosso Deus. Chama à frente, irmão Nelson. Porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida estás nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória.
glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Chama à frente o presbítero Laurindo para o momento de intercessão. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, irmãos. Em reverência à palavra do Senhor, em respeito ao Senhor nosso Deus, eu convido todos a inclinarem as suas cabeças, fecharem os olhos e orarem. Pois este momento é um momento especial, é um momento em que falaremos com Deus, em que agradeceremos as nossas tudo aquilo que Deus nos tem concedido. Senhor Deus, Pai amado e todo-poderoso, mais uma vez, Senhor, a Tua igreja se encontra aqui neste templo, reunida para adorar e louvar o Teu santo nome. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, queremos Te agradecer, Senhor, todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Queremos, Senhor, Te pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E contando, Senhor, com a Tua disciplina sempre que for necessário, Te pedimos misericórdia. Mas, Senhor, queremos neste momento Te pedir por esta igreja, Senhor, e por as ramificações dela que está em Caruaru e também em Teresina. E também, Senhor, por todos aqueles que professam da mesma fé e que se encontram nos arredores desta igreja e que hoje, neste momento, estejam a escutar também estas palavras. Tem misericórdia, Senhor, de todos nós. Nos dá alento, nos dá força, Senhor. Reanima a nossa fé, para que nós consigamos prosseguir a jornada da salvação, Senhor, fazendo tudo aquilo que o Senhor nos tem ordenado, procurando corrigir as nossas falhas, Senhor, contando com a Tua ajuda, porque sabemos que não temos forças para fazer nada sozinhos, senão com a Tua ajuda. Nos dê, Senhor, o arrependimento dos nossos pecados. Nos alimenta e fortifica a nossa fé, meu Deus. E para que nós, hoje, tanto os membros desta igreja aqui presente, quanto aqueles que estão nas congregações de Caruaru e Teresina, Senhor, que o Senhor alimente os seus corações, limpe as suas mentes, Senhor, e aplique as palavras que hoje serão proferidas pelo Teu servo que o Senhor escolheu. Aplica, Senhor, nos seus corações estas palavras, estas lições, os conselhos infalíveis do Teu infinito conhecimento. Muito obrigado, meu Pai, por hoje o Senhor nos ter trazido aqui a esta igreja e nos colocar neste púlpito, Senhor, diante da Tua igreja, para falar contigo.
Senhor Deus, orienta os nossos governantes, orienta, Senhor, e dá sabedoria e conhecimento ao pastor desta igreja. Abençoa a sua família, Senhor. Abençoa da mesma forma o presbitério desta igreja, de forma toda especial, meu Deus. Dê a sabedoria e o conhecimento necessário, Senhor. Reanima os nossos pensamentos, fortifica-nos, Senhor. Que as nossas forças sejam multiplicadas, Senhor, para que possamos sentir cada vez mais desejo de te servir, pois para isso fomos criados, Senhor, para te adorar e te servir. Muito obrigado, meu Deus, por este momento. Eu te peço também, Senhor, por aqueles que hoje estão com o pensamento dominado pela idolatria, por aqueles que hoje, Senhor, se estão se inclinando diante de estátuas que não têm nenhum valor para ti e nem para ninguém. Perdoa, Senhor, todos eles. Mostra, Senhor, uma luz para que eles saiam desta escuridão, dessas trevas em que estão perdidos. Pois hoje, Senhor, nós sabemos que já se iniciou um período de festividades a um ídolo, que muito embora possa ter sido um homem inspirado por ti, Senhor, mas não passa disso. O Senhor está em primeiro lugar. Não devemos nos ajoelhar diante de nada, a não ser de ti. Senhor Deus, eu te peço pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, companheiros de trabalho, companheiros de jornada, pelos servos que estão aqui nesta igreja, que o Senhor nos ilumine a todos, Senhor, e nos afaste cada vez mais destas trevas, Senhor, que é a idolatria. Sabemos, Senhor, que a idolatria não se refere apenas a um ídolo em forma humana, mas também a muitas coisas que dominam o coração do homem, fazendo com que ele as coloque na tua frente, Senhor, em primeiro plano, te deixando em segundo lugar. Então, Senhor, faça com que caiam as escamas dos seus olhos e que eles voltem a enxergar com clareza, Senhor, o caminho que o Senhor está a lhes indicar, fazendo com que haja, Senhor, retidão no seu caminhar, na sua jornada de vida, e que eles possam ser luz, não só para a sua família, mas para todos aqueles que se achegarem a eles. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Hoje e sempre oramos em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Chegado o momento do nosso ofertório, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6, 7 e 13 diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristezas ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Amém. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas podem se dirigir à frente no gasofilácio. Oremos pelos dízimos e ofertas recebidos, como também pela pregação da palavra. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tu nos concedes, Senhor. Obrigado pela força, pela saúde, pelo trabalho. Que Tu venha, Senhor, abençoar aqueles a qual estão precisando do emprego,
para que Tu abra, Senhor, e dê oportunidade a eles, que Tu traga alimento às nossas mesas, que Tu venha trazer também saúde e força àqueles que estão adoentados, impossibilitados de trabalhar. Porque bem sabemos, Senhor, que pelo fruto do trabalho nós podemos, Senhor, tanto o Teu sustento para a nossa casa, como também trazer, Senhor, os nossos dízimos e ofertas para o sustento da Tua casa. Pai amado, muito obrigado, e que essas ofertas e dízimos recolhidos sejam para a manutenção da Tua obra aqui neste local, e que seja para a Tua obra nesse momento aqui nesta igreja, Pai. Deus amado, que a Tua palavra venha nessa noite falar aos nossos corações e que Tu venha usar como instrumento em Tuas mãos o pastor Jorge, para que não sejam palavras humanas, não sejam, Senhor, vãs pensamentos, mas que seja a Tua santa doutrina proferida nos seus lábios, para engrandecimento do Teu reino, para fortalecimento do Teu povo e alimento espiritual para nós. Deus amado, tudo isso nós Te pedimos, confiando plenamente no Teu amor, na Tua graça e na Tua misericórdia, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. A palavra está com o pastor Jorge. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Convido a todos a ficarem de pé, numa atitude de reverência. A palavra de Deus que, mais uma vez, será lida, proferida, exposta e aplicada nesta noite. Tendo em vista que já estamos expondo há algum tempo a epístola aos Hebreus, convido vocês a abrirem Hebreus capítulo 4. E nesta noite, dando sequência a essa série de pregação e exposição sobre este livro, cujo título é Aos Hebreus, vamos agora à segunda parte, o capítulo 4, dos versos 11 a 16. Hebreus 4, 11 a 16. Há algum tempo atrás, nós iniciamos a exposição desse capítulo do verso 1 ao versículo 10. E agora, na sequência, versículo 11 a 16. E eu vou ler, na minha tradução, Almeida Revista Atualizada de 1992, e a igreja acompanhará essa leitura com o texto, a tradução que vocês têm em mãos. Hebreus 4, 11 a 16, que diz assim: Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daqueles a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemo-nos firmes em nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça e socorro em ocasião oportuna. Amém. A igreja pode sentar-se. Essa leitura do versículo 11 ao versículo 16, ele traz nas suas entrelinhas um tema central,
que levou o autor deste livro a dissertar, a descrever os assuntos que ele aqui tratam, do versículo 11 ao versículo 16. E o tema, que é o tema central da nossa pregação e exposição nesta noite, é a cura da incredulidade. É o tema da nossa mensagem nesta noite, a cura da incredulidade. Há algum tempo atrás eu tive a oportunidade aqui na igreja de expor o capítulo 4, do verso 1 até o versículo 10, mostrando a problemática, a gravidade de não crer nas promessas de Deus. Tivemos a oportunidade do capítulo 4, do versículo 1 a 10, mostrar que, por causa da incredulidade daqueles que se diziam ou se denominavam filhos e filhas de Deus, mesmo adentrando na terra prometida, a terra que emana leite e mel, conforme nós há pouco lemos, aqui no livro de Deuteronômio, aquele povo não adentrou no descanso prometido por Deus, por causa da incredulidade deles. Demonstramos também que a incredulidade, uma vez manifesta, principalmente entre o povo de Deus, ou no povo de Deus, no arraial do povo santo de Deus, traz como implicação a própria salvação daqueles que pensam que vivem ou estão debaixo da fé. A incredulidade é o oposto da fé. A incredulidade traz perdição, danação eternas. E conforme o próprio Deus prescreveu na sua palavra, dizendo ele, e nós vamos ver mais adiante neste mesmo capítulo, nesse mesmo livro aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Visto, pois, que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia nas promessas de Deus, o qual se tornará galardoador de todos aqueles que têm fé na sua pessoa, nas suas promessas, na sua palavra. Então, meus irmãos, nesse momento de introdução, eu quero e desejo preparar a mente de vocês para os assuntos que vamos tratar aqui nesse capítulo 4, nessa segunda parte, do versos 11 a 16. E para os que estão familiarizados com esse texto, lembrando aqui, abrindo um parêntese, fica fácil você ler e acompanhar a essa série de pregação e exposição que estamos fazendo ao livro dos Hebreus. Pregamos aos domingos, e capítulo a capítulo, versículo a versículo, com a ajuda de Deus, mediante o auxílio do Espírito Santo. Então você pode acompanhar isto, fazendo a leitura, e aqui o Espírito aplica à sua mente, ao seu entendimento, a compreensão daquilo que ele quer, como sua mensagem, trazer para você. No capítulo 4, verso 1 a 10, nós começamos aquele capítulo de uma forma negativa. Se você bem olhar e se der aí ao capítulo 4, versículo 1, o autor deste livro, principalmente nesse capítulo, ele escrevendo aos seus leitores, ele começa o capítulo 4 de uma forma negativa. Há uma negação aqui. É tanto que ele diz: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, pareça suceder que alguns de vós tenham falhado. Isso é uma forma negativa. O autor, conforme nós expomos, ele diz que eu temo pela salvação de vocês. Eu temo pela a eternidade que vocês adentrarão e a forma como vocês haverão de entrar ou entrarão nela. Não experimentando o descanso de Deus, porém a ira de Deus sobre vocês. Isso foi uma forma negativa. Porém, agora, no capítulo 4, do verso 11 em diante, nós
vamos adentrar essa segunda parte de forma positiva. De forma positiva. A primeira parte negativa, conforme nós expusemos, e no versículo 11, e a partir deste, de forma positiva. Isto é, o autor esperava que aqueles que tiveram acesso ao conteúdo desta carta, desta epístola, eles arrependessem de seus pecados e buscassem a Deus, refugiando-se por intermédio de Cristo Jesus para a sua salvação. Provendo-lhe Deus, mediante Cristo Jesus, que é o autor e consumador da fé, aparelhasse os seus leitores e, em chegando a essa segunda parte, ele traz promessas para estes que crerão e haverão de crer ainda nas promessas de Deus mediante a sua palavra. Por isso, terminando já esse momento de introdução, gostaria que vocês se adentrassem um pouco em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, apenas firmando, embasando as nossas colocações aqui nessa introdução. Está aqui o próprio autor fazendo referência a esse entendimento. Hebreus 12, versículo 1 e 2, ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de todo o pecado e do peso que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, isto é, da vergonha, do vitupério que ele sofreu, e está assentado à destra de Deus, do trono de Deus, seu Pai, nas alturas. E também, para embasar essa mesma verdade, agora vamos ao livro que Lucas escreveu, Atos, capítulo 3, versículo 16. Atos 3, 16. Não só o autor aos Hebreus teve esse entendimento, como também o próprio Lucas, isto é, entre os apóstolos e servos do Senhor. Atos 3, versículo 16, diz assim: pela fé em o nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora verdes, e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem saúde perfeita na presença de todos. Então, podemos afirmar sem sombra de dúvida que sem fé é impossível agradar a Deus, porque só há uma maneira de você agradar a Deus, por meio intermédio de Jesus. E se você não tem fé em Deus, logo você não vai ter fé em Jesus, e a obra vicária de Cristo Jesus não lhe servirá de nada. Porque Jesus é o único que é reconhecido pelo próprio Deus Pai como autor e consumador da fé, da sua fé. E a fé necessária para a salvação, a sua salvação. Então, está aí exposto nessa introdução os assuntos que vamos tratar aqui nesse segundo bloco, nessa segunda parte do capítulo 4. E para facilitar o entendimento, nós vamos, como sempre fazemos, dividir esses versos de 11 a 16 em três partes, em três blocos. A primeira parte, versículo 11 e 12. O segundo bloco, versículo 13 e 14. E o terceiro e último bloco, versículo 15 e 16. Com a ajuda de Deus, mediante Cristo Jesus, que há de nos guiar e trazer a nossa mente, trazer a lume ao entendimento da sua palavra, para que possamos crer nela. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, e possamos colocar em prática
tudo aquilo que Deus espera daqueles que foram e são e serão objetos da fé na pessoa de Cristo Jesus. É em nome de Jesus que assim oramos agora e para todos sempre. Amém. Pois bem, irmãos, dando sequência, vamos agora ao nosso primeiro bloco, versículos 11 e 12, onde, como de praxe, nós vamos ler e trazer as aplicações, assim como os irmãos há mais de 2000 anos atrás, ao ler esta epístola, puderam aplicar em suas vidas e também a nós, hoje, há mais de 2000 anos atrás. Lembrando que a palavra de Deus é viva e ela é atemporal. As lições que os irmãos que receberam primeiramente esta epístola e a forma como eles deveriam entender, ao fazer a leitura e aplicar na sua vida, assim também é requerido de vocês, de todos vocês, sem exceção. Lembrando que primeiro o texto já falou comigo quando eu preparava. As lições e aplicações estão em curso em minha vida. Agora é na vida de vocês. Portanto, vamos ao nosso primeiro bloco, a nossa primeira parte, versículo 11 e 12. Diz o autor: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Muito bem, vamos à nossa primeira parte, o que afinal esse texto está a nos ensinar e que aplicação devemos extrair desse texto. Pois bem, conforme eu falei no início, na introdução, o autor aqui nessa segunda parte parte de um pressuposto de uma aplicação positiva, ao contrário do que ele fez no capítulo 4, verso 1, que ele começou ali sobre o pressuposto de uma negativa. Eu temo. Agora ele diz: esforcemo-nos. Eu temo, esforcemo-nos. Negativo, positivo. E o que isso implica? O que isso implicou para os irmãos há mais de 2000 anos atrás, e o que implica para você nesta noite que está aqui, que Deus trouxe você para ouvir essa palavra. Primeiro aspecto, precisamos nos lembrar que a fé, conforme nós acabamos de ler em Hebreus 12, versículo 1 e 2, e Atos 3,16, apenas esses 2 textos que aqui fizemos referência, entre outros textos também. E aqui eu já demonstrei aos irmãos e às irmãs que a fé, uma vez implantada na mente e no nosso coração, no seu coração, a fé, obrigatoriamente, ela se torna uma fé operante. A fé não é um aspecto estático. Ela é uma fé operante, isto é, ela conduz aquele a qual a possui a desenvolver tudo aquilo que fé, e por meio da fé, tem que se produzir, exercer na sua mente, no seu coração, no seu corpo, na sua vida. Primeiro aspecto que podemos destacar numa fé operante, e qual é? Você tem que ouvir a palavra de Deus, ouvir e continuar ouvindo a palavra de Deus. Por isso que a fé é operante, ela começa, ela é brotada na sua mente, e ela precisa crescer, ela não é estática, ela precisa crescer, desenvolver, e fazer com que aquele que possui essa fé produza os frutos necessários ou condizente com a fé. Abram suas Bíblias, por exemplo, em Efésios, capítulo 1. Efésios 1,
versículos 11 a 13. Destacando principalmente o versículo 13. Efésios, capítulo 1, versículo 11 a 13. Paulo escreveu: nele digo, no qual também fomos feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Agora o versículo 13, que é o nosso destaque. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Isto implica dizer que a fé implantada em você significa que ela precisa crescer. Ela vai e tem que crescer, para que ela chegue a gerar os frutos respectivos ou perspectivos a essa fé genuína, verdadeira. Ela faz com que você cresça no conhecimento da palavra e na prática dessa palavra. De uma maneira técnica, você precisa, para nutrir essa fé, de ortodoxia e ortopraxia. Ouvir e praticar. É o exercício da fé. É esse o exercício da fé. Ela lhe faz crescer ao ponto de, em um momento, chegar a transformar você e eu, nós, a plena estatura e imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, e mediante isto, o autor aos Hebreus diz, voltando lá, Hebreus capítulo 4, versículo 11 e 12, esforcemo-nos. Vocês entendem? Esse esforço aqui não é boas obras, não é obras alistadas por ninguém, muito menos por Deus, mas o exercício dessa fé, da operosidade dessa fé. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, crendo e perseverando por meio da fé nas promessas de Deus. Aí você entra no descanso. Você vai entrar no descanso de Deus. Já e ainda não. Lembram? Falamos isso aqui. O já, atenção, entre o já e o ainda não. O já significa pela fé que você está dentro. E o ainda não é que você ainda não experimenta nessa carne. Pode experimentar na mente e nos olhos da fé, mas ainda nessa carne não. Que é o descanso das provações, angústias, sofrimentos e todas as coisas que dizem ou fazem referência à minha, sua, nossa vida ainda neste mundo. Foi o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Isto é, se eu venci não por mim, mas venci por vocês. É isto que faz adentrarmos no descanso de Deus por meio e objeto da fé. Não há outra via, não há desvios, só há um caminho, e o caminho é esse. Aí o autor diz: esforcemo-nos, pois, por entrar nesse descanso da leitura sistemática da palavra, da aplicação dessa palavra, da labuta em entender essa palavra e aplicar na sua vida, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência dos nossos antepassados, que ouviam a palavra de Deus, não exercitavam a sua fé, e logo o inimigo retirou aquela planta, aquela semente de fé implantada nos ouvidos e na mente de todos aqueles que ouviram. E Jesus falou muito bem, de forma maestral, acerca disso, com a parábola do semeador. Vocês lembram? Está relatado lá em Mateus e também, principalmente, em Lucas. A parábola do semeador. O semeador é aquele que semeia a palavra.
E a semente é a fé. E o caminho, o chão é você, é sua mente. E 3 aspectos Jesus se referiu a esse semeador, a esse chão. O que a semente é jogada à beira do caminho, que logo vêm os pássaros dos céus, os abutres, e comem, se referindo aos demônios. Logo, qualquer perspectiva de fé implantada em você, por meio da palavra, por não ter ela raiz em si mesma, o inimigo vem e toma. É isto que o autor aqui, em outras palavras, está dizendo. Ele não está trazendo um aspecto negativo, mas em meio a um aspecto positivo, está dizendo, olhe, labute, esforce, leia a palavra, estude-a, leia a palavra, estude-a, para que você possa crescer na fé e não cometer os mesmos erros do passado, dos nossos irmãos, dos nossos ancestrais, em meio à palavra como o povo de Deus. Isso fica fácil perceber quando o próprio Deus diz a Josué, medite na minha palavra de dia e de noite, para que te vá bem e faça prosperar em todo o caminho que você andar. Se você não lê, você não tem sua fé nutrida, e logo ela vai desaparecer. Ela logo desaparece. Outro exemplo que podemos dar foi no caso de Pedro e dos apóstolos, no dia que Jesus foi preso, lá no Getsemane, quando Jesus diz, Pedro, eu orei por ti e por teus irmãos, para que a fé de vocês não desaparecesse, porque Satanás vai peneirar vocês, ele vai tirar a palha de vocês, mas eu roguei ao Pai, para que Satanás, em meio a essas palhas, ele não levasse a fé, a semente, o trigo de vocês. Entenderam? Então, nesse primeiro momento, o autor começa a sua exposição de forma positiva e também ele traz como consequência o que ele havia falado no capítulo 4, do verso 1 até o verso 10, o erro que se cometeu dos nossos ancestrais no passado, por isso não entraram no descanso de Deus, por causa da desobediência e falta de fé. E para consagrar isto, fechar esse pensamento, o versículo 12 ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. No versículo 12 você vê como ele responde ao início do versículo 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. E como é que eu entro nesse descanso? Autor ao livro, a epístola aos Hebreus. Aí no versículo 12, conforme eu já tinha dito, ele corrobora com a nossa afirmação, a nossa assertiva, dizendo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Isto é, ela é verdadeira. Ela cumprirá cabalmente o seu propósito, sempre. Você e eu, nós podemos falhar. Titubear na fé, como nossos irmãos no passado titubearam. Abraão, Sara, tantos outros, o próprio João Batista, Senhor, és tu mesmo o Messias, ou haveremos de esperar outro? Titubear é uma coisa, agora agir com incredulidade é outra bem diferente. Quando a incredulidade toma a sua mente, significa que a palavra de Deus não está sendo viva em você e muito menos eficaz, porque ela não está produzindo os frutos necessários para produzir em você a capacidade de perseverar. Perseveração. O autor, ao livro cujo título leva o seu nome, Tiago, ele diz assim, tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz o quê? A perseverança. E o que é a perseverança? A capacidade de você continuar crendo, mesmo que o céu desabre sobre sua cabeça, ou que o chão debaixo da planta do seu pé lhe seja tirado. Então, a palavra implantada em você, ao que é que ela gera? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz,
mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra em você, em mim, em nós, ao ponto de dividir alma e espírito. Ela pode fazer essa separação, essa distinção em você que você não é capaz por si só. Alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e todo o propósito do seu coração. Olha o que é fé. Olha o que é fé. E como ela se torna operante por meio da palavra de Deus ouvida e você implantada. Podemos trazer para os nossos dias a segunda aplicação aqui no versículo 12, afirmando o quê? 2 pontos. Primeiro, nenhuma outra ciência, nenhum medicamento, nenhum médico, por mais habilitado que seja ou que venha a ser, nem a psicologia, muito menos a psiquiatria, ela tem a capacidade de trazer e promover cura à doença da alma. Por mais habilitados que eles sejam ou venham a ser, mergulhados em suas próprias presunções, psiquiatria e ramos semelhantes a esse, jamais será capaz de curar enfermidades da alma, enfermidades da fé. Somente a palavra de Deus penetra e é capaz de penetrar em você, lúcido, consciente, ao contrário da medicina hoje, desse ramo, psicologia e psiquiatria, que repassa e passa para você o quê? Apenas você desabafar, falar a ele os seus temores, as suas neuras, seus medos, suas preocupações e seus traumas. E o que é que ele passa para você? Psicotrópico, Floratil e tantos outros. Transformando você e aquele que faz uso desse medicamento em zumbi. Zumbi. E muito bem acerca desse assunto, um nosso irmão, muito conhecido, aqui não no Brasil, nos Estados Unidos, John MacArthur Jr., escreveu A Suficiência da Palavra, um livro, esse livro tem, lê esse título, A Suficiência da Palavra de Cristo na Sua Vida. Ele trata largamente sobre esse assunto que agora expôs. Somente a palavra de Deus pode trazer de fato e de maneira real e eficaz a cura da doença da alma. Por quê? Porque ela é apta para discernir os seus pensamentos, o propósito dos seus pensamentos, penetra no âmago, na célula mãe, na célula raiz da sua alma e cura a sua enfermidade. É o que o autor está dizendo aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e todo o propósito do coração. Coração aqui é sinônimo de mente. Somente a palavra pode trazer de fato cura à minha, à sua, nossa enfermidade da alma. Não há outro meio, não há outro caminho. Dito isto, vamos ao nosso segundo bloco, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão.
Que implicações há nessas palavras, nesse segundo bloco? Qual é o entendimento seu, meu, nosso, que devemos extrair destas palavras? Primeiro bloco, iniciando com um aspecto positivo: esforce-se, leia, estude e aplique essa palavra na sua vida, porque ela vai nutrir, ela vai adubar a sua fé, e sua fé vai crescer, e em ela crescendo, ela gerará em você os respectivos frutos. Paulo fala sobre isso. 2 Coríntios, capítulo 13. Examinai a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai a vós mesmos, ou não sabeis se Cristo está em vós? Se não é que foste já reprovados pela fé. E agora, o autor vai mostrar o fruto da aplicação da palavra de Deus na minha, sua, nossa vida. De que forma? Primeiro, você não pode enganar a Deus. Você não pode, como é de costume da natureza humana, fulano, como é que você está? Você pode estar com a vida acabada, passando, pelo caldinho de Deus, ou então no pilão de Deus, e Deus está batendo em você. Mas como é praxe da natureza humana, mesmo em meio a tanta turbulência, nós somos capazes de mentir a tal maneira de dizer que está tudo bem, quando na verdade não está nada bem. Como é que você está, fulano? Estou bem. Mas você está bem mesmo? E às vezes, na maioria das vezes, para não dizer, na totalidade das vezes, não está nada mal. Então, não está nada bem, perdão. Aqui o autor, no versículo 13, ele diz: e não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Isto é, ele sonda sua mente por meio da sua palavra. Veja como essa palavra, ela é viva. Ela é capaz de penetrar em você e lhe sondar. Ela só não gera frutos externos, mas ela também tem frutos internos. Ela passeia em você. Ela habita em você. Ela convive com você. Ela influencia você. A ponto de ela afirmar que Deus está em você, tão presente, quanto presente está a vida em você mesmo. Desculpa esse trocadilho, mas eu penso que foi fácil de entender. Assim como a vida está apegada a você, e você sabe que você está vivo, e que você vive, assim também é a fé. Ela mostra a Deus a forma, a maneira como você está vivendo. E tem vivido. Por isso que o autor diz: olha, não há criatura que não seja manifesta na presença dele. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Isto é, a fé produz e deve produzir frutos, e se ela não produz fruto, ela vai acusar você diante de Deus. Ela acusa você diante de Deus. Ela acusa você diante de Deus. Mas como? Como ela me acusa? Pela sua consciência. Quando você faz o certo, a sua consciência não lhe bendiz? É fácil de se provar isso, de se experimentar isso de forma prática. Porém, quando você faz o errado, quando você transgride a palavra de Deus, o que é que vem em sua mente? Qual o fruto do seu erro é produzido como reflexo na sua mente? De temor, de juízo, de condenação. Eu minto? Olha como a fé é operante. Por isso, do nosso tema, ele já transparece aqui, ele surge de um horizonte distante até então, mas agora ele começa a tomar forma. O nosso tema, a cura da incredulidade. A fé. É a fé. É a fé. Por isso que a fé não é um elemento natural do gênero humano. Não é peculiar ao ser humano.
A fé, ela é divina, assim como a vida tem origem em Deus, como vimos hoje pela manhã. A fé, ela tem origem em Deus. Jesus é o autor e consumador da fé. O homem por si só é incapaz de gerar fé por ele mesmo. É impossível, no absoluto dessa palavra, impossível. Mas, porém, para Deus, não. Fé é como que fosse um sinônimo de vida. A fé lhe leva à vida eterna, e a falta de fé lhe leva à destruição, à condenação e à morte. Olha aí o nosso tema, a cura da incredulidade. A fé e a operosidade dessa fé implantada na sua mente. Prossigamos. E olha, se no versículo 13 ele diz, não há criatura ou pensamento que não esteja patente e amplamente visível, desmascarado aos olhos de Deus. Lembrando aqui do salmista, Salmo 139, que diz assim, Senhor, o pensamento ainda nem me chegou na mente, e o Senhor de longe já conhece, já sabe aquilo que eu vou pensar, quando o pensamento ainda nem chegou à minha mente. Isso é maravilhoso demais, é grandioso demais para mim. Como é que o Senhor pode conhecer algo que eu vou pensar certo, líquido, quando eu mesmo nem pensei? Olha aí. Aí ele diz, versículo 14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Como eu vou e posso, e você pode, como ele diz aqui, conservemos firme a nossa confissão. Confissão é um sinônimo daquilo que se exterioriza, daquilo que está dentro de você e ele se materializa. É o conjunto ainda fé, o autor ainda não saiu dessa temática. A fé está amplamente trabalhando na mente do autor, dizendo que, olha, se você tem deficiência na fé, trate ela como? Psicologia? Psiquiatria? Não. Com a palavra de Deus, por meio da palavra de Deus. E nela e por meio dela, ela lhe conduz a um ser, isto é, ao próprio Deus, mediante Cristo Jesus. Porque se ele é o autor e consumador da sua fé, então quem vai tratar, quem vai trabalhar na fé que você possui, que vem por meio dele, é ele. É ele que sabe fazer os devidos arranjos, as devidas colocações e situações da operosidade da fé que vem por meio dele, cuja o autor é ele trabalha em você, em mim, em nós. E diz, o resultado final, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou aos céus, conservemos firme a nossa confissão. Que confissão foi essa? Eu creio que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus, ao qual se tornou o meu, o seu, o nosso Redentor para a vida eterna em Cristo Jesus. É essa a confissão de fé. E só quem pode fazer você bradar é a palavra de Deus acerca desse assunto. Olha como ele associa fé, palavra, palavra e fé. A operosidade e a aplicabilidade dessa palavra. Fé. A nutrição, palavra. E assim ele segue. E para terminarmos o nosso segundo bloco, adentrando o terceiro bloco, vem aqui as últimas aplicações. E ele diz assim, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes também foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém ele sem pecado.
Mas, Senhor, em outras palavras, o autor, em sendo um pastor, preocupado com a alma, a vida das suas ovelhas, ele diz, ou ele ouve, ou ouviu, pastor, eu quero crer em Jesus, eu creio em Jesus, agora eu tenho medo da minha fé, eu temo que a fé implantada em minha mente, em meu coração, ela não produza os respectivos frutos por mim desejado e almejado. Eu tenho medo que eu não chegue lá no final. Eu temo por isso. E você pensar dessa maneira, e agir dessa maneira, e confessar a Deus dessa maneira, não é pecado. E tanto não é pecado, não se torna um crime, que o autor ensina você. Se você estiver passando por essa dúvida, no quesito fé, fale com seu Senhor, fale com Jesus, o autor e consumador da sua fé. E ele diz, olha, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha o cuidado pastoral aqui, olha uma aplicação pastoral. Se você se lembrar, vamos precisar aqui nos lembrar da figura do sumo sacerdote. Sumo, isto é, o grande sacerdote. A Bíblia nos ensina que no ministério sacerdotal, uma vez por ano, por uma eleição momentânea, era só para aquele propósito, aquele momento, uma vez por ano, dentre a classe sacerdotal, um homem era escolhido como sumo sacerdote durante todo o ano. Era o praxe. E esse sumo sacerdote também, apenas uma vez por ano, poderia adentrar no Santo dos Santos, aonde estava a presença da Arca do Senhor. Lembram? E o que esse homem tinha que fazer lá ao adentrar nesse Santo dos Santos? Primeiro, lembre-se, ele precisava ser amarrado. Uma corda era necessário ser atada no seu corpo, porque ao adentrar no Santo dos Santos, uma vez que ele era pecador, o homem, o sumo sacerdote naquele ano, se ele viesse a morrer lá, ninguém poderia entrar lá para pegar o seu corpo, se muito ele se demorasse. Então, se ele se demorasse, a corda tinha que ser puxada. Em ele estando vivo, quem estava lá fora sentia a pressão da corda, senão o corpo dele era trazido fora. Segundo aspecto, aquele sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava no Santo dos Santos, levando a confissão de pecados de todo o seu povo, numa cadernetinha. E ele tinha que fazer expiação no Santo dos Santos, por todos aqueles nomes, por todas aquelas súplicas e petições que ele levava escrito para, na presença de Deus, fazer súplica e mediação para a remissão de pecados. Lembram disso? E é esta figura, nesse terceiro bloco, que o autor aos Hebreus, ele traz a lume. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Isto é, a minha fraqueza, eu não aguardo comigo como um troféu, ou como algo feio, vergonhoso. Eu confesso ao meu sumo sacerdote, isto é, Jesus. O povo não fazia isso no passado, lá no templo? Agora não temos mais templo, como no Antigo Testamento. O templo somos nós mesmos. E o Santo do Santo é o próprio Deus habitando em nós. Não de forma figurada, mas em persona, em espírito. Lembra que Paulo falou, não sabeis que o Espírito Santo habita em vós e que não sois de vós mesmos? Então, a minha fraqueza eu confesso ao meu sumo sacerdote. E o autor diz, olha, ele pode compadecer-se de você. Você é fraco, ele não. Você é susceptível ao erro, ao fracasso.
Ele não. Você é pecador. Ele não. Mas em tudo, a minha, a sua, a nossa semelhança, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Aí, versículo 16, fica fácil entender e fazer a aplicação. Mediante o que ele asseverou no versículo 15, versículo 16, ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, graça para socorro em ocasião oportuna. Isto é, Jesus, ele não está aqui em persona, mas está à destra de Deus em persona. Como Deus, ele está aqui, em nosso meio. Nossos olhos pecaminosos não podem contemplar a sua pessoa, mas nossos ouvidos podem ouvir a sua palavra, como vocês estão ouvindo. Não é a palavra do pastor Jorge, é a palavra de Deus aqui exposta à minha frente e explicada e aplicada pelo Espírito, por Deus, na mente de vocês e no ouvido de vocês. Se a nossa fé ainda não chegou a um patamar que eu desejo, para a honra e glória do meu Deus, ainda há incertezas, inseguranças nela, acheguemo-nos à exortação do autor. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Isso quer dizer o quê? Que é sinônimo de oração. É a oração que nos conduz à presença de Deus. Se você não ora, é porque você não vive na presença de Deus. E olha, a fé, como instrumentalidade por meio da palavra, ela é implantada na sua mente, e a fé lhe leva você à presença de Deus. Como? Por meio da oração. O homem mau, como a Bíblia diz, o incrédulo diz: eu morro de rir com esses crentes. Olha para o céu, para o vazio e oram para o nada. Eu rio quando vejo pessoas que se dizem crentes, de olhos fechados, cabisbaixo, olhando para o chão, para o nada. Porque não há fé neles. Mas por meio da fé e pela instrumentalidade da fé, nós olhamos para cima e contemplamos com os olhos da fé Deus. E quando cabisbaixo e olhos fechados, olhamos pelos olhos da fé para o trono da graça, mediante Cristo Jesus, cuja promessa não para você, lembre-se, Deus não é fiel a você, não é fiel a mim. Quem eu sou para que Deus me seja fiel? Ele é fiel a Ele mesmo. Sim, Deus é fiel a Ele mesmo. E está aqui uma promessa: a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro, não dele, seu, meu, nosso. Podemos então corroborar, como diz o apóstolo Tiago: está alguém triste, temeroso, padecendo no pilão de Deus, no caldinho de Deus, como dizemos aqui? Ore a Deus. Ore a Deus. Porque a promessa é: Ele vai socorrer você. Não só você fisicamente, mas espiritualmente. Ele vai socorrer você, porque Ele vai trazer misericórdia, graça sobre graça e, por final, socorro. Ele vai socorrer você nessas horas, nesses momentos, nessa aplicação. Não no seu tempo, não no meu tempo, não no nosso tempo. Nós somos imediatistas, irmãos. E principalmente no que diz respeito a sofrimento, nós não gostamos de sofrer. Muito embora trabalhamos e, como consequência, sofremos, porque trabalhamos em prol do pecado. Por isso sofremos.
como consequência dos nossos erros. Daí o socorro, vindo da parte de Deus. Ó Israel, só de ti vem a tua queda, o teu deslize, os teus pecados, e só de mim a tua salvação, ó Israel. E por final, em ocasião oportuna, não seu, não meu, não nosso, mas na ocasião de Deus. Você quer refrigério para os seus problemas, nossos problemas. Deus pensa diferentemente de homem, se Ele intervir na sua vida, ou quando Ele intervir na sua vida, quais serão as consequências para você na intervenção divina? É um aspecto. Segundo aspecto, biblicamente falando, as consequências que, por Deus intervir na sua vida, as pessoas que estão ao seu redor, como elas reagirão ao fato de Deus intervir na sua vida? Sim, porque Deus não pensa só em você. Deus não olha como um homem. Deus é Deus. Se Deus interfere na sua vida, Ele pensa não nas consequências imediatas para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor. E mais, por fim, que consequências eternais a intervenção dEle trará como consequência na sua vida eterna. Para Deus intervir, esse é o propósito aqui, na minha, sua, nossa vida, exige um trabalho divino. Deus precisa, ao interagir comigo, com você, cuidar muito bem de toda a consequência que a intervenção dEle, na minha, sua, nossa vida, trará momentaneamente, a longo prazo e a eternidade. Por isso diz que Deus, Ele vai intervir na sua vida, mas no momento propício a Ele, no momento certo para Ele, no momento, em ocasião oportuna para Ele, segundo os seus propósitos. Segundo os seus propósitos. Deus é soberano, Ele faz o que quer, como quer, com quem quer, como lhe aprouver. A cura da incredulidade. Está aí os elementos expostos. Estão aqui os elementos necessários para trazer cura à sua alma, ao seu espírito. Leia a palavra. Medite nela de dia e de noite. E ela é de graça. Você não vai precisar pagar uma consulta. Você não vai precisar receber como prescrição de um tratamento psicotrópicos. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é viva, poderosíssima, a ponto de dividir, e somente ela é capaz de fazer isso, separar a sua mente da sua alma, do seu espírito, para produzir em você o que tanto você almeja, nós almejamos. Paz. Paz. Paz com Deus, paz comigo mesmo. Paz com todos ao nosso derredor. Somente a palavra traz e promove essa cura de forma inerrante e eficaz. A cura da incredulidade foi o tema da nossa mensagem nesta noite. Que Deus, mediante seu Espírito, aplique, irmãos, todas essas verdades, esses elementos aqui apresentados nesses 50 minutos que juntos aqui ficamos. E que Deus, e somente Ele, possa de fato trazer e promover cura para a sua alma, cura para a sua incredulidade. Que Deus lhe livre desse tormento. Em nome de Jesus. Amém.